Aí, meus irmãos, voltamos com nossas aulas de Ética Cristã 2, curso intermediário de teologia. Pastor, professor Ilmar Satemeri Keller Kaiser, Centro de Cultura Bíblica Berechite, Seminário Tabernáculo, Seminário Berechite, Faculdade Teológica Berechite, Ladinha, Minas Gerais, para o mundo. Na aula passada de Ética Cristã 2, do curso intermediário, nós falamos sobre duas coisas importantes que o líder tem que ter como líder ético, que é a responsabilidade sempre de dar o melhor de si e a atualização, estar sempre ligado, antenado, verificando o que é preciso melhorar para facilitar o apacentamento do seu rebanho. Na aula de hoje veremos condições e características bíblicas. Paulo, o grande apóstolo Paulo, que perseguiu a igreja, mas foi considerado apóstolo abortivo, ele então passando recomendações para o seu pupilo Timóteo, nas cartas pastorais, em Timóteo e Tito, ele fala no capítulo 3 as qualificações dos obreiros, dos líderes, questões éticas. O líder tem que ser ético, tem que ter essas qualidades aqui. Ele então apresenta aqui, fiel é a palavra, 1 Timóteo 3:1. Se alguém aspira ao episcopado, é preciso entender o que é episcopado, né? Episcopê, episcopado. Episcopos aparece 5 vezes. Geralmente é como bispo, em 1 Pedro 2:25, bispo de vossas almas. Atos 20:28, Filipenses 1, 2 Timóteo 3:2 e Tito 1:7 aparece também como bispo normal, né? O bispo tem a ideia de supervisor, episcopo, visão periférica, epi, sobre, epi. A missão epígrafe, é o título que está em cima, né? Quando você está memorando com o título em epígrafe. Então, epi é sobre. Então, é visão sobre, é um inspetor, é um supervisor. E a palavra vem dessa daí mesmo, visitador, né? Então, Atos 1:20 diz, tome outro seu bispado, seu episcopado. 1 Timóteo 3:1 está escrito aqui, quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja, né? É interessante que não tem aqui o termo pastor no Novo Testamento no sentido de apacentador de igreja. Não se falava de anciãos. Paulo diz para Tito que levante em cada cidade presbíteros ou anciãos. Anciãos, pessoas de idade, né? Presbítero, pessoa de idade. Não tem presbítero novo. Presbíteros. Tem o neóteros e o presbíteros. Presbítero é coisa antiga, velha, não é isso? E neo, coisa nova. Então ele passa os deveres desses bispos que são supervisores, né? São episcopos, são inspetores. A ideia é essa. E ele diz aqui, portanto, que necessário que o bispo seja irrepreensível, que não fique sendo repreendido por outros, principalmente por seus membros, esposo de uma mulher só, temperante, né? Temperante é aquele camarada que tem a linha sequenciada, né? Temperado, nem salgado nem doce, sóbrio, consciente, modesto, simples, hospitaleiro, recebe as pessoas, pronto para ensinar, saber quando alguém perguntar, pastor, me explica assim, líder, me explica, não, vou procurar, tem que ter paciência para ensinar, para explicar, não dá vinho, né? Não violento, cordato, concorda com as coisas, inimigo de contendas, não avarento, cobiçoso, né? Avarento é uma coisa terrível, só pensa em dinheiro, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Governar a casa dele, que se não governar a casa dele, ele vai governar a igreja de Deus, não é isso? Criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Não neófito, o nome já diz, bispo, presbítero é coisa de velho. Velho não no sentido de idade, experimentado. Né? Você não pode sair levantando presbítero, porque nunca nem foi diácono, nunca foi cooperador, nunca foi nada. Isso é questão ética, isso é antiético. Porque o termo presbítero é o termo de pessoa madura. Presbis é coisa velha. Presbiocopia, visão velha, visão cansada. Não neófito, para que não ensoberbeça e incorra na condenação. Tenha bom testemunho dos de fora. Testemunho dos de dentro, não. Na igreja todo mundo é santo. Tem que saber lá fora se paga, se não paga, se trata, se cumpre, se não cumpre, como porta, como fala, a fim de não cair no opróbrio nem no laço do diabo. Então, ele passou primeiras recomendações, Paulo passando a recomendação para Timóteo, para que fosse Timóteo falou para Timóteo, para Tito, que fosse levantando o presbítero em cada local onde fosse aberta uma igreja, né? Uma eclésia. E depois ele passa as orientações para os diáconos.
Aí diz assim no versículo 3, capítulo 3, versículo 8, semelhantemente, né? Semelhantemente, que é a palavra aqui, rossaltos, quanto aos diáconos, diácono já é servidor, né? Diaconós, essa palavra diaconós, 28 vezes no Novo Testamento, né? Ela vem de servente, lá na Caná da Galileia, mandou os serventes, mandou os diáconos, servos, e foi usado no capítulo 6 de Atos para levantar os primeiros 7, né? Os primeiros 7 que foram levantados para servir a igreja que estava nascendo. É necessário que os diáconos sejam respeitáveis, veja bem, respeitáveis, porque eles se dão respeito, né? E que respeitem também os outros. Mas não é um diácono de sapeca na porta da igreja, passa uma moça com uma saia curta e fica olhando, passa uma moça com a calça apertada e fica olhando. Ele não dá respeito, tem que ser respeitável. Uma palavra só, não de palavra dobre. Sim, sim, não, não. Não é inclinado a muito vinho. Vê que lá em cima fala para os bispos, fala para o diácono. Naquele tempo era comum, né, se tomar muito vinho. Igual em Portugal é comum, igual cafezinho. Chegou na casa lá e não tinha querer dar vinho. Então Paulo bate nessa tecla 2 vezes. Não cobiçosos de sorte de ganância. Em cima ele disse, não avarentos. Aqui ele disse, não cobiçosos de sorte de ganância. Então é muito importante, ele está batendo nessa tecla aí. Tem que ter cuidado. O diácono não pode ser ganancioso, né? Querer de qualquer maneira conquistar para si, porque aqueles que procederem bem como diácono terão para si lugar de honra. Mas então tem que ter cuidado com isso. Conservando o mistério da fé, quer dizer, manter a linha da fé dentro da fé, e consciência limpa. Consciência limpa não tem nada que macule a sua história. Se teve pecado foi confessado, se teve problema foi acertado, se teve inimizade foi acertado. E ele diz uma coisa importante aqui, que às vezes nós não temos isso na igreja. Primeiramente, sejam experimentados. E se mostrar irrepreensível, exerçam. Então, meus queridos, isso é uma coisa importante que temos que seguir a Bíblia. Primeiro fica de cooperador, primeiro fica ali normal, vai experimentando a pessoa. Depois, então, questão ética, levante o diaconato, né? Para o diácono. Então, também, a mesma sorte, a mulher sabe que seja respeitável, maldizente, temperante, fiel. Da mesma sorte quanto a mulheres, aqui agora ele faz um intervalo aqui, né? Depois ele continua falando do diácono. Quanto a mulheres, ele não sabe se são as mulheres do diácono ou se são mulheres, que no caso que seria? Porque se fosse referente a diaconisa, viria assim, quanto às diaconisas, é necessário que seja ela respeitável, maldizente, temperante e fiéis. Mas, assim, da mesma sorte quanto a mulheres, em nenhum lugar a gente está falando de homem aqui, em cima, né? Está dizendo só aqui na primeira parte aqui, que é aqui no capítulo 3, 1 Timóteo 3, que tem, criando aqui, quer ver? Tem um ponto aqui que fala isso. Marido de uma só, esposo de uma só mulher. Então dá a entender que é homem, né? Marido de uma só mulher, então é homem. O bispo, o diácono, o bispo em cima aqui, o episcopo é homem. Mas aí muitos entendem, muitos teólogos compreendem que aqui seria a referência a diaconisas. Semelhantemente, quer dizer, referente ali, aí vem aqui. Quanto a mulheres, né? O diácono tem mais essa mulher e tal. Da mesma sorte quanto a mulheres, a mesma sorte, quer dizer, igual em cima. Então muitos creem que seja diaconisas aqui. E aí diz, aí para nesse pedacinho falando das mulheres e volta. O diácono seja marido de uma só mulher, voltou de novo para homem, né? Governe bem sua casa e seus filhos, como diz também lá em cima. Pois que aí vem o adendo, que não tem lá para os bispos. Os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez. Não está falando que vai aqui ser classificado para a hierarquia, né? Esse modelo hierárquico que tem nas igrejas nossas hoje aí, de cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, isso não é bíblico. Não temos na Bíblia esse modelo, hierarquia. Naquele tempo, pastor era presbítero, porque não tem a palavra pastor no sentido de dirigir igreja. A palavra pastor, poimeno, parece no grego aqui como aquele de Jesus, o pastor, o nosso pastor das almas. Mas não é referência pastoral de liderança eclesiástica, não. Quem dirigia a igreja naquele tempo do Novo Testamento eram presbíteros, bispos, diáconos, anciãos, mas pastor não tem esse nome aí. Então essa aula de hoje foi sobre as características paulinas do bispo e dos diáconos. Fica na paz, tchau, tchau.